Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição do Conversa Franca. Muito obrigado por você me receber novamente em sua casa. E o bate-papo de hoje é com um militante na política desde muito jovem. Natural de Uruçuca e criado em Ilhéus, foi eleito vereador da cidade em 1992, com 30 anos. Mais tarde, foi assessor de relações institucionais do governo municipal e, em 2011, assumiu como suplente o mandato de deputado federal pela Bahia e reeleito em 2014. Atualmente é suplente senador e vice-prefeito de Ilhéus pelo PSB na atual gestão. O Conversa Franca desta semana é com Adalberto Souza Galvão, ou simplesmente Bebeto Galvão. Bem-vindo, que bom ter você com a gente aqui. A alegria é minha, que prazer enorme estar com você, falando a todos os ouvintes, por todas as plataformas, e ser entrevistado por alguém na estatura desse nosso querido amigo, inteligente, um comunicador de alto coturno, é sempre um momento de alegria. E falar ao povo de Ilhéus muito mais. Estamos juntos aqui para falar ao povo da nossa cidade. Receber você para nós é motivo de muita alegria, de muita honra, porque eu sei que você é um dos caras que mais pensa política, né? Você já na casa dos 60 anos e desde sempre você vive a política. Sim. Mas é importante que a gente volte um pouco no tempo, um pouco no passado. Quando começa a sua militância na vida pública? Veja, ali pelos idos dos anos 90, eu tinha uma militância muito forte no movimento social, fruto de uma decisão política do partido ao qual eu pertencia, que foi o PCdoB, na verdade MR8, depois PCdoB, em 1979, e ajudei a organizar uma base social de resistência aqui na nossa região, que era uma luta nacional por liberdade e democracia, um binômio fundamental para garantir à classe trabalhadora, à sociedade brasileira, espaços de negociação e de interlocução com as suas próprias agendas e o poder instalado naquele período, naquela quadra. Fruto desse meu acúmulo e das lutas sociais aqui, ajudando o Sindicato de Professores, Comerciários, Trabalhadores Rurais, AFC, Sindicacal, diversas instituições, o partido entendeu que era necessário dar um passo à frente e me indicou para concorrer a vereador em 1992. Contato específico com a representação institucional foi a partir de 1992. Antes era uma militância política, com o endereço certo, que era uma base social, com interlocução também com a institucionalidade, mas a representação em si, do ponto de vista institucional, ocorreu a partir de 1992. Ali começa toda a sua gana, a sua vontade pelo mundo da vida pública. E aos 30 anos você se torna, Bebeto, vereador em Ilhéus. De lá para cá, o que é que você pensa sobre a evolução ou não da política local? Houve evolução? Acho que a forma de conduzir a política mudou de lá para cá? Olha, nós tivemos mudanças importantes, por exemplo, a própria universidade instalada na nossa região e a ampliação do número de estudantes naquela década de 90. E eu passo a tomar consciência política do papel e dos limites que o movimento social oferecia. E a forma de você promover mudanças era estar em um partido e, por eles, buscar um eixo de poder, de modo a representar de forma mais ampla a própria sociedade e as suas demandas históricas. Eu entendia que dar um passo à frente e participar da vida política da nossa cidade era um caminho para o bem representar os interesses da sociedade, mas também para debater temas relativos à vida da própria cidade. Ali foi um passo importante. Penso que a chegada da universidade e a participação dos estudantes impactou o imaginário coletivo da nossa própria cidade, melhorando a massa crítica do nosso povo, que promoveu uma elevação da política. Nós tínhamos, na verdade, na cidade de Ilhéus, um certo patrimonialismo político que, de certa forma, viceja até hoje, em que se revezavam no poder sempre os representantes da elite econômica da nossa cidade. Por duas razões, porque o ente federado oferece múltiplos interesses com seus múltiplos negócios e essa retroalimentação feita a partir do patrimonialismo político garantia um equilíbrio da elite econômica da nossa cidade à frente do poder local. Então, mudou. A universidade ajudou, o aumento da massa crítica, o movimento social, mudou muito. E mudou a ponto de, em ali nos anos de 1990, nós tivemos uma candidatura de um campo importante em Itabuna, Geraldo Simões, em Ilhéus, uma candidatura de Nelson Simões,
não são irmãos, mas são contemporâneos políticos. E a gente teve pela primeira vez uma candidatura do PT, depois Rui Costa, Dr. Rui, desculpe, depois Dr. Rui, uma candidatura do PT. Isso foi fruto dessa evolução do debate político e a cidade mudou. A Câmara ela era povoada, fundamentalmente, por representantes da elite econômica. Hoje nós temos representantes populares, que é o extrato da sociedade. O parlamento é o extrato da sociedade. A gente pode reclamar da atuação de um e de outro, mas ela é a cara, é a representação, é o extrato da sociedade. Mudou, mas os temas que interessam à própria cidadania, na minha opinião, têm uma defasagem. Mudou a política, mas as demandas históricas da nossa população não foram muito bem entendidas e não foram devidamente mudadas as questões que têm a ver com o interesse geral da própria sociedade. Mudou a política, eu diria a você, pela evolução e participação de muitos dos que aí estão, e eu sou resultado disso. Eu sou um homem filho de um lavrador, de uma dona de casa, resultado de uma luta popular, e que me tornei vereador, deputado federal, suplente senador, vice-prefeito hoje da nossa cidade, e isso é consequência direta de uma contra-hegemonia política que fora feita na nossa cidade, a partir de uma organização de base social, que foi fundamental para a gente também mudar e alterar o perfil da representação política da nossa cidade. Você tem formação em História pela Universidade Estadual de Santa Cruz? Sim. E isso me parece que lhe habilita a entender o contexto histórico, especialmente de Ilhéus. Você traz à tona a ideia de que existia um padrão de coronelismo, né, na gestão da cidade ao longo de décadas. Você enfrentou alguma dificuldade pelo fato de ser negro e que passa a atingir uma ascensão política por essas razões? Claro. Nós, os negros, né, e a questão da cor da pele, fenotipicamente, né, nos dar uma condição de assim nos assumir. Eu lhe dou alguns dados. A primeira disputa que eu fiz em 92 para vereador, ao ganhar a eleição e tomar posse na Câmara de Vereadores de Ilhéus, eu me deparei com uma situação que tive que enfrentá-la de forma muito firme e determinada naquele primeiro momento. Os vereadores que lá estavam, egressos, né, da classe dominante da nossa cidade, diziam para um neguinho desse quer o que aqui? Um neguinho desse ganhou, como que ele ganhou uma eleição dessa? De forma discriminatória. Fomos para a eleição da mesa, e na eleição da mesa eu havia colocado o meu nome com outros parlamentares e eu seria o secretário da mesa, primeiro secretário da mesa. Na disputa, eu ouvi dizer que, não, aqui não dá para você ser secretário, que você é operário. Eu disse, olha, além de operário, negro. Eu disse, aqui nós não estamos repetindo a Inglaterra, em que você tem Câmara Alta e Câmara Baixa. Os lordes, né, da Inglaterra. Aqui é Câmara que eu entendo como resultado da expressão e da vontade do povo. Eu estou aqui como representação do povo e me respeitem, né, porque nós, a população negra, ajudamos a construir esse país. Foi um primeiro momento de enfrentamento e discriminação que eu sofri nessa cidade, mas isso não promoveu nenhum tipo de rebaixamento à minha estima, à minha determinação de continuar lutando para fazer com que o nosso povo, o povo preto dessa cidade, o povo preto desse país, possam ser respeitados. Eu acho que uma oportunidade e a minha própria atuação abriu janelas e eu puxei tantos outros que hoje também são referência em diversas áreas da política, da ciência, da educação, na agricultura, porque se viram em mim e esse exemplo eu entendo ter sido muito maior do que aquele ato discriminatório que foi duramente repudiado por mim. Mas isso faz parte. A cor, nesse país, ela é altamente, né, um elemento em que parte da elite lhe discrimina pela cor. Então não tem jeito, você pode ter o dinheiro que for. E você vai para um centro avançado como São Paulo, como Rio de Janeiro, ou mesmo na Bahia, as áreas enegrecidas e as áreas embranquecidas da cidade, você é imediatamente discriminado pela cor da pele, o que é uma coisa abjeta. E nós estamos no século XXI, com avanço contemporâneo, com extraordinário na pesquisa, na ciência, na tecnologia, na promoção da igualdade, e você ter esses resíduos de escravistas que ainda permanecem no nosso país e na nossa cidade também. Quem te acompanha, Bebeto, entende perfeitamente, aliás, isso aqui é público e notório, de que você tem uma inclinação desde sempre para os movimentos sindicais. Essa sua participação direta em movimentos sindicais, especialmente
no combate a todo e qualquer abuso ao trabalhador, né, na garantia de direitos ao trabalhador, você entende que isso habilita você ou te habilitou a essa sua ascensão política? Veja, as pessoas não entendem o papel do movimento sindical. No mundo, e eu conheço quase 90 países, no mundo inteiro, o movimento sindical é parte da estruturação da democracia. Você vai nos Estados Unidos, a eleição do Biden, você vai ver as centrais sindicais participaram ativamente, inclusive financiando, porque tem a ver com a agenda programática daquele candidato, não só para o mundo do trabalho, mas para o mundo do trabalho, para a ciência e tecnologia, para a educação. E o movimento sindical entende que um projeto de nação tem que contemplar a soberania, o desenvolvimento nacional e esses fundamentos que fazem parte de qualquer nação, a cultura. Ora, se o movimento sindical nos Estados Unidos, o centro avançado do capitalismo, ou na Europa, você vê na Europa sobre o nazifascismo, o movimento sindical teve que promover uma articulação, se unificar para evitar que o mal pudesse prosperar como o nazismo ou o fascismo, e se juntaram ali social-democracia, democracia cristã, comunistas e alguns sindicatos com a bandeira de defesa dos interesses nacionais de cada um daqueles países da Europa, e sobretudo na Alemanha. Grandes dirigentes sindicais alemães se tornaram primeiros ministros, se tornaram presidentes, Tchecoslováquia a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o Biden, ele é egresso de uma linhagem sindical. Portanto, eu acho que ser dirigente sindical é tomar contato com a realidade nua e crua que vive a nossa gente, indignar-se permanentemente com as desigualdades, mas também ter a compreensão de que o sindicato sendo um espaço de relações de poder, ele concentra uma relação de uma agenda com a sociedade, com a institucionalidade, e ele apoia iniciativas e defende iniciativas para promover o progresso social. E por isso eu penso que os grandes importantes líderes deste mundo, e na Bahia nós temos dois grandes exemplos, Jacques Wagner, eu fui contemporâneo de Wagner na direção da CUT, tornou-se governador e um dos grandes governadores. Da mesma forma, Rui Costa, os grandes deputados que nós temos no parlamento, são pessoas que estão devotadas a pensar o interesse nacional, o interesse da nossa gente e o trabalho enquanto categoria conceitual. Produtor de riqueza, gerador de oportunidades e, acima de tudo, o movimento sindical é defensor desse binômio, liberdade e democracia. Você sai da Câmara de Vereadores de Ilhéus e em 2011 você assume como suplente, em 2014 você se reelege como deputado federal. Sim. Qual foi o impacto de quem saiu de Ilhéus, do Legislativo Municipal, e chega até o Congresso Nacional? Qual foi a sua sensação naquele momento? O que é que você sentiu? Eu me impus uma pergunta. Estou aqui como resultado de uma conjuminação de fatores, porque eu não sou o Bebeto sozinho, eu sou resultado das diversas pessoas que passaram por minha vida, dos impactos coletivos das lutas que eu ajudei a construir e, portanto, a minha chegada a Brasília, eu me impus uma pergunta e a respondi. Eu tenho aqui que atuar para quem? Primeiro, para a sociedade brasileira e para os mais vulneráveis desta sociedade. Segundo, a classe trabalhadora. Com este farol, atuei permanentemente em defesa dos interesses nacionais, dos interesses dos trabalhadores e daquelas cidades ou regiões em que eu tenho um trânsito político construído. Ao chegar no parlamento, eu participei das principais comissões. Fui 2 vezes subrelator na Comissão Mista do Orçamento, a poderosa Comissão Mista do Orçamento. Assumi o desafio de ser, ter o líder e ser o vice-líder do meu partido, uma bancada de 34 deputados federais experientes, e eu fui o vice-líder e assumi a liderança. Fui para a Comissão de Finanças da Câmara, Comissão do Trabalho, Comissão do Impeachment, Conselho de Ética, as mais importantes comissões eu atuei. E me orgulho de dizer que construí pela serenidade, pela construção de um consenso progressivo a partir das agendas apresentadas ao Parlamento Nacional, consegui construir um trânsito da esquerda à direita. Por isso, ainda hoje, sou muito respeitado em Brasília por essas condições. Mas, ao mesmo tempo em que atuei em Brasília, não me descuidei dos interesses das cidades e do meu estado.
ninguém pode dizer que eu não atuei decididamente para os interesses econômicos da Bahia. Os principais equipamentos econômicos da Bahia, desde a agricultura, desde o estaleiro, a atividade da economia rural, eu estava presente, polo petroquímico de Camaçari, problemas havidos no polo petroquímico, eu em todas as comissões, formei frente parlamentar em defesa da indústria naval, no que tange aos nossos municípios onde eu fui votado, Ilhéus, eu botei 14 milhões só no meu primeiro ano, no meu primeiro mandato, 14 milhões. Quais áreas, Bebeto, você colocou? Para duas áreas, fundamentalmente. Para as encostas da nossa cidade e para a saúde. Por qual razão? Eu, como oriundo, né, de áreas de comunidade, de morro, filho da luta popular, acompanho e sei o sofrimento do nosso povo que vive em áreas de risco, em habitações subnormais, em Ilhéus são 80 mil pessoas, pelos últimos dados censitários, e que precisam do apoio do ente federado para a proteção à vida e às suas casas. Ali é um lugar de afeto. Ninguém quer sair dos altos do morro. Então, o que eu fiz? Botar emenda para encostas, para evitar deslizamento. Alto do Socorro, Alto Nerival, Alto do Coqueiro. Saúde, foram quase 8 milhões de saúde. Então, faço esse trânsito. Todos os municípios da nossa região, não tem um município onde eu tenha sido votado que eu tenha deixado de apresentar emenda, batalhar por interesses ou emendas especiais, programas especiais. Portanto, um mandato que eu me envolvi diretamente e lhe digo que foi muito satisfatório para mim e com a consciência absoluta de que para quem eu deveria dirigir as ações do meu mandato. E dirigir fundamentalmente para esses setores que aqui estou nominando. Você fala do Alto do Socorro, que também recebeu emenda de beneficiamento de encostas, Sim. Mas uma obra que ainda nunca foi concluída. Exatamente. A que você atribui a isso? Primeiro, eu acho que nós temos um problema nos processos licitatórios. Uma licitação com recursos federais, você faz, e o município fez, e tem duas questões que são fundamentais que você, como advogado, sabe, considerar o lastro econômico-financeiro daquelas empresas para tocar aquele contrato. Você contratualiza e no contrato você tem, para as primeiras medições, são 60 dias. A empresa que ganhou não tinha idoneidade econômica financeira. No meio do caminho, deixou a obra. A obra teve que ser relicitada. Eu intervi em Brasília, liberou uma parcela importante do valor, relicitou e a obra está sendo tocada. Neste interregno, ou seja, nesse processo, as chuvas ocorridas nos anos de 2021 e 2022 incidiu sobre toda a cidade e aquela parte sofreu. Uma parte do que já estava construído terminou se deslizando, também juntamente com o barro. Mas a obra está sendo tocada e há previsão de conclusão. Esse é um problema que nós precisamos resolver. Eu fui para a comissão de reforma da lei de licitação, a 8666, e a nova lei de licitação, que tem algumas questões que é importante a gente pôr em marcha como um ente federado para poder exigir daquele contratante responsabilidade. Uma questão, por exemplo, dos seguros. Resseguro de cada obra é fundamental, não dá apenas para você fazer a obra, não ter um seguro ou um resseguro para a manutenção por um período daquela obra. A inversão de fases é uma questão fundamental. Você ter ali, a empresa ter idoneidade econômico-financeira para tocar a obra, é fundamental você conhecer. E a inversão de fases lhe dá essa possibilidade de conhecer em que fase você quer. A concorrência dialogada é um processo fundamental. Então eu penso que nós devemos devotar as nossas melhores energias e atenção na integração de um sistema na gestão pública que vá desde uma inteligência fiscal a uma condição em que você possa ter, sob o controle do gestor ou prefeito, todas as ações num sistema integrado de informações, inclusive de obras como esta que está sendo tocada, e também das licitações, desde o processo de abertura dos editais até a adjudicação daquela obra e homologação daquela obra. É necessário que você conheça quem é a empresa, a idoneidade dela e acompanhe as fases construtivas daquela obra, ou daquele empreendimento ou daquela escola. Portanto, eu acho que nós temos um problema que não é uma
questão específica da cidade de Ilhéus, mas é fruto de um modelo concorrencial negativo e que eu espero que com a implementação da nova lei de licitação a gente possa superar esses gargalos, esse dilema para obras tão importantes e vital para o nosso povo, como a obra do Alto do Socorro, ou a obra do Alto do Nerival, ou a obra do Alto do Coqueiro, não tenha esse curso construtivo interrompido. O nosso Conversa Franca está apenas começando a fazer agora uma pausa bem rápida e a seguir eu volto com mais bate-papo com o Bebeto Galvão. Não saia daí. Oferecimento TI TV. Tudo isso para você. E você mesmo, está curtindo a nossa programação? Que tal fazer parte dela? Anuncie o seu produto ou serviço durante o intervalo dos programas. Produzimos e exibimos seu comercial, alcançando milhares de pessoas. Entre em contato com o nosso setor comercial. TI e você, a parceria que dá certo. O Conversa Franca está de volta, recebendo hoje o querido Bebeto Galvão, batendo um papo com a gente aqui, atualizando você que está ligado conosco sobre tudo do mundo da política. Bebeto, 2020 eu me recordo que eu apresentava o lançamento da candidatura da chapa do então prefeito Mário Alexandre. Era início de tarde e naquele momento tinha uma incerteza Sim. de quem iria compor aquela chapa, quem iria ser o vice-prefeito de Ilhéus. Foi a toque de caixa? Foi pensado há tempos atrás? Como se deu aquela junção de PSD e PSB? Olha, boa pergunta. Nós não havíamos convergido politicamente com o Mário ainda, apesar da nossa extensa relação de amizade. Mas a convergência eleitoral não tínhamos feito. Na eleição de 2020, lembra-se você e toda a cidade, que pelo desgaste natural que qualquer gestor enfrenta, havia uma rejeição atestada por pesquisa ao prefeito que batia a casa dos 82% e apenas 7% de indicação para uma eventual reeleição dele, muito pouco, e a restrição era alta. Mário me procurou e tivemos diversas reuniões, eu brinco com ele, você ficou durante 3 vezes fechado durante um dia inteiro, 2 dias comigo para tentar uma aproximação com o PSB. E nas nossas conversas, ele sempre pugnou a ideia, juntamente com o seu grupo, de construir uma aliança com o PSB. Eu disse a ele que não poderia empenhar a palavra, porque na política, para mim, a palavra tem uma força definidora, mas que trabalharia um processo de reflexão com o meu partido, de um acúmulo de um debate para dentro do partido, analisando as possibilidades eleitorais de Ilhéus, na medida em que eu não estava disposto a ser candidato a prefeito da cidade. Essa trajetória de debate nós executamos no interior do partido, já ali nos estertores, no limite ali da definição da janela eleitoral, eu comecei a conversar com o Mário sobre os partidos que estavam se organizando, nós organizamos a nominata do PSB, ajudamos a organizar outras nominatas. Dali saímos com a ideia de fazer uma live sobre a pandemia, fizemos uma pandemia. Isso gerou uma aproximação de imagem, que não havia essa aproximação de imagem. A aproximação de imagem nos permitiu também fazer a reflexão sobre o cenário municipal, as dificuldades existentes no governo, os limites da própria administração e os problemas políticos enfrentados. E Mário insistia sempre com a tese de que era necessário uma aliança com o PSB, que a aliança preferencial dele era com o PSB. Decorridos assim 3 ou 4 meses, nós chegamos no mês de junho, havia previsão da eleição para o mês de outubro, que foi postergada posteriormente, e as convenções nossas seriam no mês de julho, a nossa, e a dele no mês de julho. Mário, então, acelera o debate e, numa outra conversa, me pede, Bebeto, vamos definir um apoio. Eu disse, olha,
Primeiro, não dá para definir apoio. Se você tem dificuldades, é melhor que nós façamos no tempo da política para gerar um fato político e um impacto positivo se nós definirmos lhe apoiar. Porque nós estamos analisando o quadro, podemos fazer um apoio à candidatura do Kaká ou à candidatura sua. Porque João Leão já havia conversado comigo, pedido para a gente apoiar a candidatura de Kaká, e eu disse a mesma coisa a ele que refletiria. Bom, no curso do debate, no amadurecimento interno nosso, nós decidimos então fazer uma aproximação de Mário e eu comuniquei, Mário, nós vamos nos aproximar de você e desejamos participar do esforço eleitoral. O partido está disposto a isso, amadurecemos e queremos fazer a indicação, se você entender e julgar pertinente, do vice-prefeito, que não era o meu nome, não estava colocado o meu nome. Bom, neste processo de debate, chega o mês de julho, antes da convenção, o governador Rui Costa interveio no processo de debate aqui na nossa cidade, já que o PT tinha uma posição e o PSB tinha uma outra posição, para buscar uma acomodação com quem cada partido iria ou se todos iriam para uma mesma chapa. Neste processo, eu ligo para Wagner e disse, olha Wagner, o PSB amadureceu, tem uma posição, eu estou inclusive me desafiando e parte do meu patrimônio político na cidade, sempre de 16 mil, 17, 27 mil votos, eu também quero testar, mesmo não sendo candidato, estou sugerindo uma equação para ver se é possível a gente construí-la. Com a equação, PSB fica com a candidatura de Mário, mesmo estando numa dificuldade, parecendo lepra que ninguém quer encostar, isolado, etc. Mas nós vamos optar por ficar por Mário, para convergir um projeto político com ele, e o PT fica com a candidatura do PP, porque isso para nós é fundamental. Se a diferença entre a nossa vitória e a derrota representar a retirada de uma dessas candidaturas, nós teremos na chapa de Mário o PSB, partido de esquerda, e na chapa do PP, um partido de esquerda. Então, esses partidos se incumbem da responsabilidade de conversar com o cabeça de chapa sobre a necessidade, se o limite entre a nossa vitória e a derrota para a oposição representar a retirada de uma candidatura, nós vamos ter que incidir pedindo a retirada de uma candidatura. Porque nós não podemos aceitar é que a oposição ganhe a cidade, dado ao grau de investimentos que a cidade vem experimentando, mas também o descortinamento que nós estamos fazendo de investimentos para o futuro, e que a cidade vai para um dinamismo econômico extraordinário, e o que nós queremos é que ela cresça, né, econômica e socialmente. Wagner, por me dar um tempo, e aceitou a minha proposição. Aí nós convergimos enquanto partido com a candidatura de Mário. Haviam dois nomes, Jailson Nascimento, que pleiteava, e Diego Messias, que pleiteava também. No curso do processo, Mário pediu que, olha, vamos ver então, bota um outro nome, e tentou-se Marcos Flávio, que é um extraordinário amigo, gosto muito de Marcos, me apoiou em diversos momentos, mas menos pelo nome de Marcos, mas mais pelo método, o partido internamente rejeitou a ideia e disse, não, só vamos ter dois nomes aqui. Eu comuniquei a Mário e levamos esse debate, até o dia da convenção, a nossa convenção mais cedo e a dele. Todas as pesquisas que Mário e eu fazia, as pesquisas garantiam o seguinte, demonstravam o seguinte, que o meu nome ajudava a potencializar e dar tração eleitoral, né, à candidatura de Mário, e que a conjunção política minha e dele garantiu uma migração da base de votos que eu tinha para a chapa dele. Então nós fizemos lá e os dois nomes eram aqueles. Faltando 15 minutos e ele, não, vamos lá, tentando me convencer. Eu disse, me dá um tempo aqui. Eu liguei para Wagner e disse, Wagner, nós estamos numa saia justa. O nome que garante tração eleitoral para o Mário é o meu nome. Otto, inclusive, dizia a Mário, é difícil o Bebeto aceitar, muito difícil. Bebeto é deputado federal, suplente de senador, aceitar a ser vice é muito difícil. E Mário tinha o desejo de que eu fosse o vice. Eu demonstrei, não é uma questão de altruísmo político, mas uma compreensão de que projeto coletivo não é um projeto meu. Projeto coletivo você discute com aqueles partidos que compõem a base ou com a base política para o resultado eleitoral daquele agrupamento político. Então eu me despreendi de qualquer tipo de vaidade
mesmo tendo experimentado toda essa trajetória eleitoral e de mandatos, no término do debate, senhor Mário, tudo bem, vamos fazer um esforço. Agora, em 10 dias a lei abriga esta possibilidade, a gente encontra um outro nome do PSB e indica. Mas eu sabia que era um momento ali, entrando, não sairia. Entrei na chapa, convergi, uma semana depois você estava lá. Foi uma surpresa para todos o anúncio do meu nome como vice, inclusive na convenção do PSD, e você estava presente. Gerou um fato político enorme na cidade, que ninguém esperava essa possibilidade de nós conjuminarmos, né, nesse esforço eleitoral para ganhar a eleição. Uma semana depois, Mário saiu de 7% para quase 16%, depois crescemos para 18%, 22%. Eu disse a ele que a nossa soma, ele bateria mais votos na segunda eleição do que ele teve. E tivemos. Então, modéstia à parte, eu contribuí para este resultado. Essa foi a caminhada que nós fizemos durante esse período para a arrumação da chapa majoritária. Com todo o seu know-how político e acesso que você tem, por ser deputado federal, suplente ao Senado e com toda a sua bagagem política, você também totalmente desprendido de qualquer vaidade, você acabou aceitando ser vice-prefeito de Ilhéus na chapa de Mário. Muito claro que você também contribuiu substancialmente com a vitória nas últimas eleições. Sim. Naquele momento, o diálogo ainda era muito fácil entre você e Mário. Sim. Na conjuntura atual, uma vez que até então Mário não escolhe, não indica você como um possível sucessor para as próximas eleições, dá para afirmar que acabou o diálogo? Olha, eu digo sempre que nada é natural na política. Ela por si só contém um elemento que eu digo, me brinco sempre, que é de brutalidade. É claro que o prefeito não vai ter, nem nenhum outro, o nome do vice como um sucessor natural. Pode ocorrer, mas nem sempre é isso. E para mim também, eu entendo que construir uma unidade do bloco de governo que nós temos no Estado e governo municipal não é apenas a discussão do nome que poderá representar um projeto de cidade ou aquele bloco vinculado à base política nossa. Eu tenho tido conversa com o Mário, eu tive o cuidado de, antes de me colocar como pré-candidato, comunicar ao governador. E conversei com o governador Jerônimo da minha pretensão de colocar a minha candidatura. Por lealdade, e lealdade é para dizer sim ou não, disse a Mário e perguntei se ele tinha candidatura, ele disse que não tinha nenhum candidato. Eu disse a ele, como você não tem candidato, eu lhe pergunto novamente, tem ou não? Se você tiver, não há problema, porque podemos caminhar os dois, estabelecer o procedimento e lá na frente, pelos procedimentos, quem tiver melhor, pode ser o candidato com os compromissos de futuro, sem qualquer problema. A gente pode convergir. Ele disse, não tenho. Eu disse, então, Mário, eu vou andar, dialogar com a cidade, porque para mim, pré-candidatura é um processo de escuta social, de escuta aos atores econômicos da cidade, trazer para estabelecer o rito da política para a própria definição, estabelecer o rito da política, ou reestabelecer, melhor dizendo, o rito da política, ouvir os partidos políticos que compõem a base, respeitar a autonomia de cada partido de ter sua pré-candidatura estabelecida e construir uma engenharia política. Isso eu fiz na minha condição de pré-candidato. Mário, havia uma inclinação dele de já no segundo semestre desse ano chegar a um procedimento de entendimento de quem seria o nome. Volto a repetir, não é o nome, é procedimento, porque se eu quero unificar a base, eu tenho que respeitar a candidatura do PT, candidatura do PCdoB, candidatura do PSB, candidatura do PSD. Nem eu posso desconhecer a existência dessas pré-candidaturas, Mário não pode desconhecer e nem eu posso desconhecer o direito de ele ter um pré-candidato. Qual é o desafio, então, de unir a base? É você, primeiro, chamar para um diálogo, estabelecer o diálogo, e aí o rito da política exige diálogo. Então, dialogar, diálogo, estabelecer ali procedimentos para chegar ao nome e aprazar isso, e concomitante a isso, pensar qual é o projeto de cidade. Nós temos desafios, conquistas no presente, mas desafiadoramente nós precisamos promover inovação para o futuro, de pensar instrumentos de planejamento urbano da cidade, as matrizes econômicas da cidade e como conjuminadamente elas podem atuar para melhorar o ambiente de negócio, gerar prosperidade para os filhos da cidade. Quais são os desafios nossos de proteção daqueles que vivem nos morros da cidade? Eu quero constituir, por exemplo,
um plano diretor de encostas em que eu dê a condição de os investimentos serem majoritariamente direcionados para proteger vidas, pessoas e patrimônio dessas pessoas, sem descuidar do restante da cidade, mas primacialmente pensar isso. Então, eu penso que definir o nome é definir, né, concatenadamente um conjunto de ações que vai desde a conversa, instalar o diálogo, depois procedimento para a escolha do nome, que o nome não pode ser pessoal, ao alvedrio pessoal de quem quer que seja. Né? O nome tem que ser do bloco de governo, ou seja, é da base de governo. Se o nome for de Mário, construído no debate interno, eu acho que todos nós podemos, aceitado aquele desafio do procedimento, chegar a uma conclusão de unidade. Então, eu tenho dito isso, não há racha entre mim e Mário, tem uma diferença de avaliação sobre o tempo. Na minha opinião, quanto mais pré-candidatos existam, mais tempo você precisa para diluir os interesses naturais de cada partido e tentar construir convergência. Porque se você leva para o ano próprio da eleição, com várias candidaturas na própria base, você pode gerar um trincamento. E um trincamento da base gerando fragmentação pode ser um insucesso da nossa empreitada eleitoral. Então, a diferença, não temos briga, a diferença é de avaliação tática. Porque se a estratégia é manter o bloco de governo municipal e estadual juntos, que vai PSB, todos nós juntos, essa é a estratégia. A tática é que nós temos diferença na tática eleitoral, porque a tática de Mário é para 2024 iniciar a discussão e a minha tática sugerida, inclusive com a nota que os próprios partidos deram aí agora, uma nota importante, é de que a gente estabeleça imediatamente o diálogo. Essa diferença tática não é fundamentalmente uma diferença de fundo político. Bebeto, a essa altura, e aí é público notório isso, alguns nomes já são ventilados que poderão ter o apoio de Mário nas próximas eleições. Vou citá-los aqui. Marcos Flávio, Sim, vou citar sim. aqui Adélia Pinheiro, vou citar a própria secretária de Educação, a Eliane, a Loura, enfim, são alguns nomes que circulam nas rodas Sim, da sim. política ilhéense. Os nomes que são especulados e essa indefinição de Mário até aqui, te incomoda de alguma forma? Pessoalmente não há incômodo, porque tem uma coisa que eu aprendi na vida e faço isso todos os dias, é modular a minha frequência entre emoção e racionalidade. Isso é fundamental para quem faz política, entender a dimensão de tempo e espaço da própria política. O incômodo não está na indefinição, mas na nossa tática. A indefinição, por exemplo, instalar uma conversa agora com todos os partidos, com todos os pré-candidatos, não representa dizer que nós vamos definir o nome, representa uma aproximação do diálogo para ir construindo soluções para chegar ao nome. Porque se você não faz isso, cada partido de PSI tem o direito de dizer, bom, eu não vou retirar meu nome. Se você me diz, olha, eu tenho um candidato, é meu, é esse, qual compromisso os partidos terão com aquele que é candidato pessoal do outro? Porque cada partido quer crescer, cada partido está se estabelecendo para organizar eixos de poder. Então não há incômodo de natureza pessoal, mas há uma avaliação diferente sobre a tática eleitoral mais adequada para o momento. Então essa é uma diferença. E é natural, sabe por quê? Mesmo na família, você é casado, tem um filho, a mulher, quando você vai tomar uma decisão importante com impacto para aquela família, ou você ouve a família, ou então você vai ser responsável direto por sua definição, que pode ser de sucesso ou de insucesso. Mas quando você constrói um consenso progressivo, um diálogo numa família, aí você tem uma solidariedade para qualquer que seja a decisão de expectativa positiva ou de negativa. Então você tem ali uma decisão conjunta. A família é isso. Na política é muito mais grave. Por isso que a gente precisa de mais tempo para conversar. Porque a política envolve emoções, envolve múltiplos interesses, a política envolve divergências programáticas entre os partidos. A política envolve, portanto, esse caleidoscópio de problemas que só o diálogo é capaz de gerar uma composição. Portanto, não há incômodo pessoal, não. Enquanto você toma uma água para molhar a garganta e evitar uma tô tosse, né, precisando, uma rouquidão, Isso aí. eu vou fazer aqui uma pergunta com um certo trecho preambular, de modo que você raciocine para respondê-la. Eis que chega ao seguinte entendimento e pensamento, Bebeto. No segundo turno das últimas eleições para governador e para deputado,
O candidato adversário de Jerônimo, o ACM Neto, ele venceu o segundo turno, ele abocanhou a maioria dos votos aqui em Ilhéus. Isso, de certa forma, é um sinal de que esse segundo mandato de Mário chega com certa fragilidade para buscar, talvez, fazer um sucessor? Olha, todo e qualquer governo, ainda mais longevo como o nosso, que tem o primeiro ciclo dele de 4 anos, mais 4 anos, você acumula naturalmente desgastes de natureza administrativa, política, que é próprio, né, da natureza dessas relações humanas e da própria política. E na gestão, muito mais ainda, porque você tem demandas históricas da sociedade não respondidas, algumas já superadas, atendidas, outras não. Isso gera mobilizações, e eu repito e digo a você, que é próprio da dinâmica democrática. As frequências democráticas não estão apenas do lado ganhador, está também na oposição, e isso precisa ser respeitado. Quando você analisa a dinâmica democrática da cidade e o resultado das eleições, eu e Mário nós ganhamos com 43%, mas a soma dos votos dos nossos oponentes foram maior, a soma dos votos, os votos foram maiores do que os dados à nossa chapa. Isso lá em 2020. Em 2024, eu não estou aqui dizendo que nós temos mais ou menor fragilidade, mas acumulamos desgaste. Mas eu acho que diante do que nós construímos na cidade, há a possibilidade, se todos nós estivermos juntos, naturalmente, e é o desejo, e eu trabalho com isso, eu sou uma pessoa que gosta de construir a unidade, trabalhando com isso eu penso que nós ganhamos a eleição. Aí você me pergunta, mas em 2022, a que se deve esse resultado negativo da vitória do Jerônimo na cidade? Dois elementos, entre tantos eu citaria 2. Rui foi e para mim é um grande trabalhador, um ministro dedicado, um governador dos mais brilhantes que nós tivemos. Mas é natural também que ele próprio, inclusive, reconheceu que dedicou muito mais tempo à gestão e à construção do governo do que às relações políticas. E ao não fazê-la, né, ou não estabelecer esta relação política, você chega numa cidade e só faz relação com o poder político local, administrativo, você gera insatisfações. Pelas insatisfações, você tem deserção do seu exército. A base grande, como a base de partidos que nós temos. E essas insatisfações, as pessoas não me reconhecem, eu não sou reconhecido, deixa de ter o apelo e aquele envolvimento emocional para a disputa do voto, que resultou, no primeiro turno nós ganhamos com a diferença de 1.000 votos e pouco. No segundo turno, essas pessoas que já estão... Veja, a diferença é pouco, dada o grau de investimento que a cidade recebeu do governo do Estado. Então, atribuo que aí nós tivemos um problema na política. O segundo, que eu quero chamar a atenção, e tenho chamado a atenção do governo, inclusive, nós temos boas, importantes obras que eu as defendo, quero que Ilhéus amplie e tenhamos mais obras como a de mobilidade urbana da cidade, ponte, duplicação da 001, eu quero a requalificação completa do norte, né, até o Malhado, nós queremos tudo isso. Mas aí é uma equação negativa, a equação que não fecha. Se, por um lado, essas obras, sobretudo duplicação, serviu a quem? Aí a população pergunta, serviu a classe média, que tem carro, etc., que anda e se desloca com carro. A um certo setor da economia local importante serviu e vai continuar servindo, tem ajudado enormemente Ilhéus, e isso a gente tem que defender. Mas do outro, a população que mora nos morros, 80 mil pessoas, as chuvas caindo, deslizamento de barranco, olhava para aquelas obras e dizia, eu não me vejo representado nessas obras. E essas obras aqui, eu não tenho nada a ver, eu estou aqui com a casa caindo, um barranco deslizando, eu não durmo, não tenho nada. Gerou uma coisa que eu chamo negação da negação. Negação de setores da classe média que não votavam no PT, e o povão que sempre votou na gente, no PT, dos morros, negou o voto para governador, né, porque não se sentia representado naquelas obras, mas deu a Lula, porque disse esse é o defensor do pobre. Ou seja, foram a negação da negação. Quem votava na gente deixou de votar porque não se sentiu representado num conjunto de obras, etc. E setores da classe média que sempre deixou de votar, nunca votou com a gente, também negou o voto. E a conjuminação dessa negação resultou, na minha opinião,
Tem outros elementos que eu não quero avaliar agora, mas essas duas, primacialmente, na minha opinião, resultou num resultado que nós vimos associado aos votos que migraram de João Roma, objetivamente, de uma direita e extrema-direita, que migrou, eu fiz uma conta, dos 16% de votos obtidos por ele na nossa cidade, a diferença entre o primeiro e segundo turno, em que Neto ganhou para Jerônimo aqui, a transferência de votos se situou em torno de 13%, ou seja, migrou 13%. Então você juntou uma negação da negação, mais uns votos, né, dessa candidatura de João Roma, que migrou para a base do Neto. Então esses fatores são fatores que estão em permanente avaliação, mas eu penso que, dado ao esforço, ao investimento, a capacidade que tem a nossa base, a capilaridade, a junção de todos nós, é esse o esforço que eu trabalho, de juntar a nossa base. E, obviamente, juntar a nossa base, eu considero a minha pré-candidatura dentro da base. Né? Juntar a base, no esforço de base, eu penso que nós temos condição de, mesmo não ainda realizado algumas intervenções importantes demandadas pela população, mas oferecer a segurança, o conhecimento de quem atua na máquina, a nossa relação com o governo estadual e com o governo federal, para continuar fazendo mais de melhor pela cidade e ganhar a eleição. Já nos encaminhando para o final dessa rica conversa política com Bebeto Galvão, você deixou claro que você obedeceu os ritos e os limites da boa política. Você conversou com o governador Jerônimo, você também informou ao prefeito Mário Claro. do seu interesse em sucedê-lo. Imagino também que você deve ter dialogado com uma das líderes do seu partido, que é a própria deputada Lídice da Mata. Claro, sim. A pergunta que lhe faço é que, ao final desse processo, Mário entenda que você não será o nome que venha a sucedê-lo. Bebeto Galvão permanece com a sua candidatura independente? Olha, primeiro, eu acredito que por toda a convergência que nós fizemos, inclusive com a eleição de Soane, e a minha querida amiga deputada sabe do esforço que nós fizemos, que não estava no escopo da nossa relação eleitoral, apoiar o nome de Soane. E eu fiz, considerando um projeto de local nosso, importância e o aumento do poder político do PSB na cidade e no estado. Então, convergi com o projeto integralmente. Tendo ajudado Mário e a incursão nossa em Brasília, com emendas, atraindo emendas, conversando com deputados, conversando com ministros, problemas importantes. Todos esses projetos que eu estou nominando aqui, de duplicação do norte, do sul, requalificação do norte, de saneamento e outros projetos que estão em curso, eu ao lado dele trabalhando, organizando e no governo ajudando a superar crises. Né? Todo governo tem crises. Vivemos algumas crises, ajudando a superar a crise, a construir unidade. Eu não quero crer que Mário não opte pelo meu nome. Não quero crer. Até porque, não é? Quem tem, como eu e ele, eu tenho uma lealdade ao projeto, trabalho para reforçar a nossa gestão, trabalho pela unidade, eu não vejo razão. Então, eu não quero pensar que Mário tenha um comportamento dissonante daquilo que deve ser a marca entre homens e mulheres que fazem a boa política, que é a palavra, que é esse conjunto de fatores na sua avaliação. E a sua pergunta, Lídice, e o partido nacionalmente colocou a minha candidatura como prioritária, no Estado, no Conselho Político, tá, entre as cidades importantes, tá? Nós já fizemos dobradinha oferecendo, por exemplo, Mário me pediu, em Itabuna, o PSB estava com Azevedo. Para garantir a eleição, nós tiramos de Azevedo e demos a Augusto. O PSB apoiando o PSD. Então, nós sempre convergimos. Não vejo porquê, e eu não vou fazer uma ilação agora, de que posso marchar sozinho ou não, porque eu tenho a crença de que Mário, por tudo, apoiará a minha candidatura a prefeito da cidade de Ilhéus. Assim como ensinar a andar de bicicleta, Bebeto Galvão ensinou Mário Alexandre a caminhar por Brasília? Construímos juntos, porque o bom da vida não é você ensinar, é construir um consenso, construir o diálogo que seja capaz de colocar para todos nós um conhecimento relativo. Então, eu construí um conhecimento relativo com ele do que é Brasília, de como atuar em Brasília e de como nós devemos tratar Brasília. Por isso, eu penso que construir juntos é mais do que andar sozinho. Bebeto, muito obrigado. Um abraço. Obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. E saiba que aqui sempre será a sua casa. Eu que agradeço, estou à disposição
de vocês, obrigado à técnica, obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube e pelas plataformas digitais. Eu conversei com Bebeto Galvão, vice-prefeito de Ilhéus, em mais uma edição do Conversa Franca. O nosso próximo encontro é logo ali. Um grande abraço. Tchau, tchau. Okay.